Agora está aqui, o Mário de Assis pergunta aqui: o senhor costuma indicar a History of Philosophy de Frederick Copleston e a História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo como obras gerais de referência particularmente recomendável para o estudo de seus respectivos campos. O senhor conhece no campo da história da ciência algum livro equivalente em escopo, profundidade e qualidade a essas mencionadas? Na ausência de uma obra única de envergadura similar, haveria um conjunto de obras que propiciasse um conhecimento global sólido. Olha aqui, Mário, é o seguinte: de fato não existe como obra de conjunto, não existe nenhuma que se compare a isto, tá certo? Em abrangência existe o famoso livro de Lynn Thorndike. Né? Thorndike é Thorndke, que chama a History of Magic and Experimental Science, História da Magia e da Ciência Experimental, que é um livro monumental. Mas ele não chega a ter, vamos dizer, aquela unidade de enfoque assim, contínuo que tem o Carpo. Né? E ele também não é tão completo quanto o Copleston. Por quê? Porque o negócio para ali no século XVIII. Quer dizer, eu não sei se o autor não terminou a obra ou se nunca foi publicado. Tá certo? Mas é um livro que eu recomendo, é um livro indispensável. Um outro que eu recomendo ardentemente é Le Système du Monde, de Pierre Duhem. Duhem escreve D-U-H-E-M. Le Système du Monde, o Sistema do Mundo, que é uma história das visões do mundo. Tá certo? Uma história das doutrinas cosmológicas. Então, não é uma história da ciência como um todo, mas é uma história, vamos dizer, do arcabouço geral da visão científica do cosmos, mas também não chega até a modernidade. Eu acho que o autor morreu antes de terminar, mas é uma obra magistral. Uma outra coisa que eu recomendo são todos os ensaios científicos do Arthur Koestler. Arthur Koestler, o escritor húngaro, exilado na Inglaterra, que se tornou um grande escritor inglês, escreve, que é uma coisa maravilhosa, né? E se bem que seria muito melhor ensaísta do que romancista. O romance dele, que ficou muito famoso, O Zero Infinito, é muito importante para, vamos dizer, o conhecimento da psicologia do mundo comunista. Mas, como obra de ficção, não é lá uma grande coisa. Mas os livros de memórias, os ensaios, sobretudo os ensaios sobre ciências, são magistrais. E ele, inclusive, escreveu um livro, Os Sonâmbulos, que é uma espécie de sistema do mundo mais interpretativo e filosófico do que o Duhem e menor. Tá certo? Mas ele escreveu também o The Ghost and the Machine, o Fantasma na Máquina, escreveu Janus. São livros sobre história da ciência fundamentais. Você juntando tudo isso, você pode obter, não digo um efeito do Carpo, mas alguma coisa nesse caminho está. Também recomendo insistentemente as obras de um historiador chamado Pierre Thuillier. Thuillier escreve-se Thuillier. Ele escreveu um livro que se chama Da Archimedes a Einstein, de Arquimedes a Einstein, tá certo? Que é uma história das anomalias que acompanham o desenvolvimento da ciência. Hoje em dia as pessoas têm uma noção muito fetichista do que é ciência. Imagino que, por um lado, existe misticismo e fundamentalismo, etc. Por outro lado, existe um negócio chamado ciência. Isso é uma estupidez. Isso aí é só Rodrigo Constantino ou Emir Sader que pode achar uma coisa dessa. Né? Na verdade, a história da ciência está repleta de elementos irracionais, confusos, mágicos, etc. Outro dia mesmo estava comentando que o fundador da Royal Society, que foi o primeiro grande templo da ciência moderna, era um sujeito que era alquimista, que era Elias Ashmole, macumbeiro, na verdade. Né? E toda a história da ciência está repleta disso. E as pessoas não gostam de mostrar isso em público, elas gostam de dar a ideia de que existe aqui um negócio inteiramente racional, chamado ciência, tudo bonitinho, limpinho, tá certo? E que não tem nada a ver com a parte mística, esotérica, etc. Isso é mais místico e esotérico ainda, porque isso é empulhação, isso é mentira mesmo. Né? Então, os livros do Pierre Thuillier são muito interessantes. Esse da Archimedes Einstein é interessante, e Le Retour des Sorcières, O Retorno das Feiticeiras, também é um livro menor, mas muito interessante. E eu acho que com esse aí você pode mais ou menos compor, tá certo? E se você gosta da área, pense você mesmo em escrever isso. Vai levar uns 20, 30 anos, mas é um
objetivo de vida maravilhoso, né? Quanta coisa a gente não acaba fazendo porque não existe, né? Não tinha antes. Não tinha antes, você mesmo acaba fazendo, tá certo? Esse meu livro que eu escrevi, o Jardim das Aflições, eu escrevi esse livro porque eu estava procurando um livro que respondesse aquelas perguntas. Daí, 20 anos procurando uma resposta, no fim falei, olha, já que ninguém fez, faço eu mesmo, tá certo? Então, não se preocupe assim, será que eu tenho capacidade? Então, ninguém precisa provar que tem capacidade para fazer aquilo que já fez. Depois de feito, você vê, né? Então, fica aí a sugestão, Mário de Assis. Obrigado pela sua mensagem aqui.